Eu me chamo Natália, sou dona da construtora chamada Alto Nível Engenharia, e a nossa proposta aqui com vocês é apresentar serviços na construção civil para que vocês possam ficar com a especialidade de vocês e a gente poder tirar o peso da obra, o peso da manutenção, certificando todos os laudos e fazendo toda essa parte que é a nossa especialidade, para que vocês possam fazer a especialidade de vocês, porque o trabalho de síndico e administração é realmente muito puxado, né? Então, a Alto Nível tem os serviços de manutenção predial, autovistorias prediais, laudos, projetos e legalizações de obras e as obras em si. Tanto obras do zero, como construções, como reformas. Quais os benefícios de contratar uma construtora? A gente tem, às vezes, a impressão de que contratar uma empresa especializada traz um custo elevado para isso. Mas existe uma questão que é uma obra dentro do prazo, dentro do preço, cumprindo o planejamento, cumprindo o custo e com equipe capacitada, treinada, é uma questão que acaba economizando e não gastando a mais. Então, a gente tem redução de custo, maior segurança, responsabilidade toda nossa, ou seja, toda equipe terceirizada é de responsabilidade nossa. Então, se a gente tem problemas trabalhistas, problemas de férias, encargos, acidentes de trabalho, gravidez, qualquer afastamento do funcionário são os nossos funcionários. Então, a obra não tem um atraso para poder exercer qualquer tipo. A obra não atrasa, porque, na verdade, quando o funcionário tem um problema, a gente troca o funcionário, porque a gente tem uma lista de funcionários especializados para poder fazer o cumprimento dessa obra e seguir com isso. Então, tem mais segurança, porque a gente consegue os laudos técnicos. Então, além de ter um resguardo civil, porque o síndico tem um resguardo civil e uma obrigatoriedade em ter esses laudos, a gente apresenta segurança para o condomínio. Valorização do imóvel, porque a gente tem fachadas preservadas, instalações eficientes, equipamentos operando, foco na atividade principal dos síndicos, porque a gente fazendo essa manutenção predial, vocês conseguem fazer a parte de vocês, que é todo o trabalho que tem de síndico e administração. Equipe técnica e qualificada, e aí a gente sabe que dentro de condomínio não é qualquer profissional. Quem é alto nível? Eu tenho 25 anos dentro do mercado e 30 mil de unidades construídas, 30 mil unidades construídas e 35 mil unidades de projeto. Então, a gente sabe que o pedreiro e o profissional e o técnico que está dentro de um canteiro de obra, ele é diferenciado de dentro de um condomínio. Um condomínio, o profissional tem que estar limpo, tem que ser educado, tem que saber tratar uma criança, um idoso. Às vezes é uma pessoa que vai ali tirar uma dúvida em relação àquela obra, ele tem que dar aquela paradinha, conversar. Então, precisa ser um profissional qualificado e diferenciado dentro da construção civil, que é a nossa equipe. Além disso, temos engenheiros, arquitetos, que trabalham dentro da empresa. Todos os encargos trabalhistas ficam na responsabilidade da Alto Nível, porque os funcionários são fichados na nossa empresa. E a própria empresa providencia toda a dinâmica e o planejamento da obra, ou seja, a logística de equipamentos, produtos, ferramentas, equipe, planejamento de obra, isso tudo fica na responsabilidade da empresa. Os serviços de foco são manutenção predial, autovistoria predial e laudo, projetos de legalizações, reformas e as obras em si. A gente tem duas opções, que é fazer as manutenções planejadas ou as manutenções não planejadas. As manutenções planejadas,
Existem as manutenções corretivas? Sim, as pontuais, aquela bola que bate às vezes no lugar que não deveria bater, ou aquela situação que cai alguma coisa dentro de uma tubulação, uma instalação. Dessas a gente não consegue fugir delas. Mas você fazendo manutenções preventivas e preditivas da forma correta e do jeito correto, as manutenções corretivas, elas que são aquelas que vocês precisam corrigir, que não são previamente planejadas, a gente tem uma diminuição absurda em relação ao custo dessas manutenções corretivas. Então, quanto mais a gente faz manutenções preventivas e preditivas, menor são as manutenções corretivas. Uma das questões mais delicadas dos síndicos é fazer a gestão de um dinheiro que não é só de vocês. Então, cuidar do dinheiro e gerir o dinheiro de um grupo de pessoas é uma questão muito delicada. O quanto a gente conseguir planejar e fazer esse fluxo financeiro mais assertivo possível é qualidade na gestão de trabalho de vocês também. Alguns exemplos aqui das manutenções prediais que nós fazemos. Manutenção civil, que são aquelas de pintura, teto, forro, impermeabilizações de telhados, de terraços, coberturas. Manutenções hidráulicas, todas relativas às instalações hidráulicas. Manutenções elétricas com quadros de força, quadros de medidores, quadros de comando, iluminações. Imagina uma festa no salão de festas, a tomada não está funcionando e de repente a festa não conseguir ser bem sucedida porque não tinha luz. Imagina a gente poder ter uma obra num salão de festas, o uso e ocupação desse salão de festas também. Vai fazer uma obra assertiva, com planejamento dentro do custo, ela tem um valor muito grande para aquela pessoa que alugou o salão de festas. Então, o quanto a gente conseguir fazer essas manutenções para que não se tenham riscos e desgastes com os condôminos é muito interessante. Manter os laudos obrigatórios é um dos principais deveres dos síndicos e, inclusive, está na legislação. Uma boa administração do condomínio previne os riscos. Acidentes podem acontecer, mas se vocês estiverem com os laudos ativos, a gente consegue ter um resguardo civil, inclusive, e esses laudos eles são exigidos. Os laudos obrigatórios do seu condomínio estão atualizados? E aí a gente tem uma tabela que fala que até 20 anos de existência do prédio, você precisa ter as inspeções a cada 5 anos. De 20 a 30, recomenda-se que as inspeções sejam de 3 em 3 anos, de 30 a 50 a cada 2 anos, e prédios com mais de 50 anos, o ideal é que as inspeções prediais sejam feitas anualmente. E isso é uma exigência e uma de legalidade do síndico, né? Então, uma das questões que mais deixam delicados é o cumprimento da NR10, que a gente consegue fazer a reformulação da parte elétrica do condomínio para cumprir a NR10, que é a instalação e serviços de eletricidade, manutenção e para-raio. Projetos e legalizações de obras e reformas. Então, desde troca de uso do espaço, como melhorias de estética, como cumprimentos de planejamento e custos dentro da obra, aproveitamento de uso de espaço, controle de custos, gestão de equipe, contratar a equipe, cumprir esse prazo. Que tal não se preocupar com a sua obra? A gente pode se preocupar para vocês, porque para a gente isso não é peso, é a nossa rotina de trabalho. É 25 anos já de trabalho fazendo dentro de construtoras, dentro da minha construtora. Então, quando a gente faz o que a gente gosta e a nossa especialidade, fica tudo muito mais tranquilo.
É isso, faça nosso orçamento. A gente, no processo, a gente tem um QR Code na recepção, para caso alguém queira fazer o cadastro dentro do alto nível e agendar uma visita. A gente faz uma visita para fazer a análise das prevenções e uma análise técnica de diagnóstico do condomínio de vocês, identificando quais são as ações corretivas que precisam ser feitas para depois irmos para as manutenções de rotina naturais e depois a gente fecha o negócio. E é isso. Muito obrigado. Eu queria chamar agora o senhor Sérgio, da Fossa Trate, para que ele possa apresentar a empresa. Alô?